Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Pontes e bem-vindo ao meu canal Influente. Hoje eu decidi trazer 4 dicas de inglês para ajudar a melhorar a sua fala. A primeira delas é que você deve sempre estruturar as suas frases em sujeito, verbo e objeto. O sujeito é sempre aquele agente da ação. O verbo é a ação em si e o objeto é um complemento. Então, um exemplo de uma frase que é estruturada dessa forma é I drink coffee. As frases no inglês, elas devem sempre ser estruturadas dessa maneira. Não existe aquela ideia de sujeito indeterminado, oculto e assim sucessivamente. Sempre coloque um sujeito na sua oração. Tá certo? A segunda dica que eu posso dar para vocês é contextualize a pessoa com que você está se comunicando sobre o assunto que você vai falar para ela. Aqui no português é bem comum a gente se expressar e assumir que a pessoa com que a gente está falando já sabe tudo sobre o assunto que a gente está tentando falar para ela. Mas isso não acontece no inglês. Um erro que eu vejo bastante das pessoas quando se comunicam com americanos, por exemplo, é que estruturalmente e gramaticalmente as frases que a pessoa está falando estão completamente corretas. Mas o americano, ele não consegue entender qual é o contexto que aquela frase está embutida. Acho que um exemplo que eu consigo falar aqui para vocês, que vai ao ponto do que eu estou tentando falar, é de uma vez que meu pai, na verdade, ele foi para Portugal. Ele estava no aeroporto e ele precisava ir no banheiro, então ele chegou a uma atendente e perguntou para ela onde é que era o banheiro. Ela falou que se ele subisse as escadas e dobrasse à direita, ele ia ver um banheiro lá. Então foi isso que ele fez. Ele foi lá em cima, subiu as escadas, olhou para o banheiro, mas ele viu que o banheiro estava fechado. Então ele retornou e perguntou para a moça: poxa, mas o banheiro está fechado. Ela falou: você não perguntou isso? Então é basicamente isso que você tem que fazer no inglês. Ser extremamente específico sobre as coisas que você está tentando se comunicar. A outra dica, a terceira dica que eu tenho para vocês é: pense bem antes o que você quer falar. Tente mentalizar como é que vai o desenvolvimento da sua conversa depois de um tempo. Porque se você não fizer isso, você apenas vai falar várias frases soltas e essa pessoa com que você está se comunicando, ela vai ter que meio que juntar essas frases, organizar essas frases na cabeça dela de alguma maneira inteligível e perguntar para você se realmente era aquilo que você estava falando. Então, sempre tente visualizar como é que a sua conversa vai terminar, qual vai ser o objetivo da sua conversa ou do que você está falando. E a terceira regra, pessoal, ou a quarta dica que eu tenho para vocês aqui é sempre faça frases curtas. Um dos grandes problemas que nós temos na língua é que a gente quer falar da maneira como a gente fala o português. Desestruturado, frases muito longas. Evite isso aí. Ainda mais que você está falando uma língua que é uma língua estrangeira, que você não tem ainda um grande conhecimento nela. Então tente sempre organizar suas frases de maneira curta, sujeito, verbo, objeto, ponto final, sujeito, verbo, objeto, ponto final. Às vezes as pessoas acham que isso aí vai parecer meio que robótico, mas é melhor você ser robótico e fazer com que a outra pessoa te entenda do que você passar uma informação que a pessoa não consegue te entender. Então o seu objetivo inicial na língua é fazer com que a pessoa com que você está se comunicando te entenda.
Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas 4 dicas que eu dei hoje. Caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá o seu like e até a próxima. Um abraço.